E aí, turma? Tudo bom com vocês? Aqui é a professora Diana. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das soluções. Nós vamos hoje falar da última forma de expressar a concentração das soluções, que é a molaridade. E aí, preparados? Vamos lá então. Bom, a molaridade, na verdade, é chamada de uma forma mais correta, é chamada de concentração em mol por litro. E o que significa concentração em mol por litro? Significa a relação entre o número de mol do soluto pelo volume da solução. E o volume tem que estar sempre em litros, por isso mol por litro, tá, gente? Não é uma forma de concentração comum no nosso dia a dia, como a porcentagem, como a concentração comum, não está tão presente no nosso dia a dia, é mais utilizado em análises de laboratório de química e tal. Mas é um assunto muito pertinente que cai no Enem, que cai em vestibulares e a gente precisa conhecer, tá certo? Bom, só para a gente relembrar aqui, o que é o mol? O mol é um valor, ele indica um valor, lembram? E aí significa 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, átomos e íons de uma determinada substância. Mas a gente não vai se preocupar tanto com essa transformação de mol para molécula ou átomo, tá? É só para a gente se lembrar. Então, a concentração em mol por litro indica quantos mol do soluto está presente num determinado volume de solução, tá bom? Então, a gente vai representar por esse M, geralmente a gente puxa mais aqui a perninha, tá? Então, a molaridade é o quê? É o número de mols do soluto pelo volume da solução, tá certo? Então, esse N significa número de mol, 1 é soluto, V é volume. Então, molaridade é o número de mols pelo volume, mol por litro, tá? Ok. A concentração em mol por litro, que é o termo mais correto, também é chamada de concentração molar, molaridade, concentração em quantidade de matéria, porque mol significa quantidade de matéria, tá? Então, se vocês virem alguma dessas formas, tudo significa concentração em mol por litro, ok? Vamos ver aqui uma situação. Quando se diz que uma solução possui concentração em quantidade de matéria, ou concentração molar, igual a 2,5 mol por litro, significa que há 2,5 mol de soluto em cada litro de solução. Isso é só uma questão de interpretação. Logo, em 5 litros de solução, há quantos mol de soluto? Vamos fazer aqui, vamos usar a nossa formulazinha. Bom, molaridade é igual ao número de mols pelo volume. Então, nós temos a molaridade, a gente vai substituir aqui, ó. Quanto é a molaridade? 2,5 mol por litro. Então, no lugar do M, eu vou colocar 2,5, tá? Que vai ser igual a o número de mol, eu não sei quanto é, eu quero saber quantos mol há em 5 litros, dividido pelo volume, que é 5 litros, tá? Como é que eu faço para isolar o N, pessoal? Eu tenho que passar o 5 como multiplicando, tá certo? Então, vamos deixar aqui o N sozinho. Então, o número de mol vai ser o quê? 2,5 vezes 5. E 2,5 vezes 5, quanto é? 12,5 mol, ok? Então, pessoal, se eu tiver 5 litros dessa solução, eu vou ter 12,5 mol. Então, prestem bastante atenção. Sempre que a questão abordar mol e volume apenas, nós vamos usar essa fórmula. Número de mols pelo volume, tá certo? Que é a fórmula inicial, principal, tá? Então, se a questão falar de molaridade, mol e volume, usa essa fórmula que é a mais simples, tá certo? Ok. Por que eu estou falando isso? Porque a concentração em mol por litro, que é essa fórmula que a gente acabou de falar, número de mol pelo volume, ela não é tão usada. Vamos ver aqui, ó. O que é o número de mol? O número de mol, pessoal, é a massa dividido pela massa molar. Tanto M, né? Então, o número de mol é a massa em gramas, dividido pela massa molar em gramas por mol. Quando eu cancelo grama com grama, sobra mol. Então, número de mol, se uma questão disser qual é o número de mols
de uma substância que possui massa tal e massa molar tal. A gente calcula dessa forma, massa dividido pela massa molar, tá bom? Mas vamos pegar essa fórmula e jogar aqui. Vamos substituir o N por essa fórmula. Como é que fica? Então, a molaridade vai ser a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. E essa é a fórmula que nós vamos mais utilizar, tá? Porque as questões abordam muito massa. Então, como é que a gente faz? A gente pode fazer por partes, a gente pode descobrir a massa usando essa fórmula e depois jogar nessa, ou a gente pode usar essa fórmula direto, que eu acho que fica mais fácil, ok? Então, molaridade é massa, massa molar, volume. Massa, massa molar, volume, tá? Então, é a massa do soluto pela massa molar do soluto pelo volume, vezes o volume da solução, ok? Vamos ver aqui um exemplo, tá? Para a gente poder entender melhor. Como podemos proceder para calcular a massa de ureia, CONH2, necessária para preparar 2 litros de solução aquosa, 1,5 mol por litro dessa substância? Gente, a ureia é uma substância que o nosso corpo elimina, tá? E também ela é usada na produção de cosméticos, acreditem, e de fertilizantes, tá? Então, nós temos aqui as massas atômicas do carbono, do oxigênio, do nitrogênio e do hidrogênio. Por quê? Vamos aqui anotar os dados, tá? Vamos colocar aqui a fórmula. Molaridade é a massa pela massa molar vezes o volume. Quanto é a molaridade? Nós temos? Molaridade é mol por litro, tá, pessoal? Então, é 1,5 mol por litro, ok? A massa do soluto nós temos? Se a questão quer saber calcular a massa, então nós não temos, ok? Então, nós não temos a massa em gramas. Nós temos o volume, vamos ver aqui. Olha aqui, 2 litros é volume. Então, o nosso volume é 2 litros. Nós temos a massa molar, nós não temos a massa molar calculada. Então, nós temos as massas atômicas e delas nós podemos calcular a massa molar. Algumas questões já trazem a massa molar pronta, que facilita a nossa vida, mas nem todas. Então, vamos só relembrar como é que a gente faz para calcular a massa molar. Gente, a massa molar é a soma das massas de todos os átomos que formam a substância. Então, nós temos aqui um carbono, um oxigênio, 2 nitrogênios, olha aqui, dentro do parêntese só tem 1, fora do parêntese tem 2. 2 vezes 1, 2. 2 nitrogênios e quantos hidrogênios? 2 dentro do parêntese, 2 fora. 2 vezes 2, 4. Então, um carbono, um oxigênio, 2 nitrogênios e 4 hidrogênios. O que nós vamos fazer? Vamos pegar a massa atômica de cada um e multiplicar pela quantidade de átomos que tem e somar tudo, tá certo? Vamos lá então. Como é que fica então a massa molar? Qual é a massa atômica do carbono? 12. Quantos carbonos tem na fórmula? 1. Então fica 12 vezes 1. Mais massa atômica do oxigênio? 16. Quantos oxigênio tem na fórmula? 1. 16 vezes 1. Mais massa atômica do nitrogênio? 14. Quantos tem na fórmula? Nós já vimos que tem 2. Então, 14 vezes 2. Mais, qual é a massa atômica do hidrogênio? 1. Quantos hidrogênios tem aqui na fórmula? Nós já vimos que são 4. Então, 1 vezes 4. O que a gente faz primeiro? As multiplicações e depois nós somamos. 12 vezes 1, 12. 16 vezes 1, 16. 14 vezes 2, 28. E 1 vezes 4, 4. Somando tudo, se vocês quiserem fazer em casa, só para provar, somando tudo, nós vamos ter 60 gramas por mol. Então, a massa molar da ureia é 60 gramas por mol. Se não tiverem lembrados, dê uma revisada em massa molar que a gente estudou, lembram? Vamos lá, então. Agora, vamos pegar esse valor e jogar na fórmula. Vamos substituir tudo na fórmula. Quanto é a molaridade? 1,5 mol por litro. Quanto é a massa? Eu não sei, é o que eu quero calcular. Quanto é a massa molar? Acabamos de calcular, 60 gramas por mol. Vamos repetir aqui a massa. Quanto é 60 vezes 2? 120, não é? Ok. Mas aí como é que eu faço então para deixar a massa sozinha? Eu passo o denominador
multiplicando. Então, vai ficar como? Massa vai ser igual a 1,5 vezes 120, tá? Eu passei o 120 aqui multiplicando, tá, pessoal? Então, vamos multiplicar aqui 120 por 1,5. Quanto é que dá isso? 180 gramas, ou seja, para preparar essa solução, 2 litros de concentração, 1,5 mol por litro, eu preciso de 180 gramas de ureia, ok? Vamos ver mais um exemplo para fixar melhor. Calcule a concentração em mol por litro de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose, glicose é o açúcar do sangue, em água suficiente para produzir 1 litro de solução. Massa molar da glicose, olha que coisa maravilhosa, pessoal, nós já temos a massa molar, um trabalho a menos, tá? Então, massa molar da glicose, 180 gramas por mol. Então, vamos colocar aqui a nossa fórmula. Molaridade é massa pela massa molar vezes o volume. E vamos colocar os dados. Quanto é a molaridade? Se eu estou perguntando, calcule a concentração em mol por litro, eu não tenho a molaridade, tá, pessoal? Quanto é a massa? Massa é em gramas, 18 gramas. Quanto é o volume? O volume é 1 litro. E quanto é a massa molar? Olha que lindo, 180 gramas por mol. Que maravilha. Vamos substituir tudo na fórmula? Molaridade, eu não sei quanto é, vai ser quanto? A massa, que é 18, dividido pela massa molar, que é 180, vezes 1, tá? Vamos aqui, então, 18 dividido por 180, né, gente? 18 dividido por 180, vocês podem calcular logo ou podem simplificar. Se eu dividir tudo por 18, vai dar igual a 1 sobre 10. E 1 sobre 10 eu volto uma casa com a vírgula. Então, esse resultado vai dar 0,1 mol por litro ou 10 a menos 1 mol por litro, tá? E a gente também pode dizer que é 0,1 molar. Então, se vocês virem esse Mzão depois do número, significa mol por litro, é 0,1 molar, tá? Então, é comum isso aparecer também. Gente, mais um detalhe, se o volume estiver em mililitros, tem que transformar para litro. E como é que transforma? Volta com a vírgula, 3 casinhas. Aqui a gente só trabalhou com volume em litro, mas se tiver em mililitro, em ml, volta 3 casas que você transforma para litro. E foi isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Espero que tenham compreendido. Obrigada pela atenção e bons estudos, pessoal. Tchau, tchau.